Olá, galera. Meu nome é Valdete Rosa. Estamos aqui para mais um dia da nossa gravação para o canal do YouTube Descobrindo a Bíblia. Eu quero te pedir que você vá lá no meu canal, assista o vídeo, que você curta, que você ative o sininho, que você compartilhe, para que mais pessoas possam receber esta mesma palavra. Nós estamos aqui no canal Descobrindo a Bíblia e temos descoberto coisas maravilhosas. Temos descoberto coisas que nem imaginaria que existia e que foram criadas por Deus e que está escrito em sua palavra. Dicas para que você possa ter uma leitura diária da Bíblia agradável. Dicas para que você possa se animar a fazer uma leitura, ter o hábito de fazer a leitura todos os dias. Dicas para você começar o seu dia na presença de Deus, sendo abençoado por Ele. Ok? Nós vamos ler hoje o capítulo 17 do livro de Gênesis. Vamos lá? Você pode pegar a sua Bíblia, você pode, se você tem baixado ela no seu celular, ou se você tem uma Bíblia, você pode abri-la então no capítulo 17, livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia. Gênesis significa começo, então aqui é o começo de tudo, onde tudo começou, ok? Vamos lá? Então, capítulo 17 do livro de Gênesis, a minha versão que eu vou ler é a King James, diz assim: Quando Abraão completou 99 anos, o Senhor lhe apareceu e declarou: Eu sou El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e se íntegro. Eis que estabeleço a minha aliança entre ti e mim, entre mim e ti, e multiplicarei grandemente a tua descendência. Então Abraão prostrou-se com o rosto em terra e Deus lhe prometeu: Quanto a mim, eis que a minha aliança é contigo, serás pai de uma multidão de nações, e não mais te chamarás Abrão, mas doravante teu nome será Abraão, pois eu te faço pai de multidões. Eu te tornarei extremamente fecundo, de ti sairão nações, e reis sairão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e teus futuros descendentes, de geração em geração, uma aliança perpétua, para ser o teu Deus e o teu Deus e o Deus de tua raça. Desculpa, gente. Então vou ler de novo o 7. Estabelecerei minha aliança entre mim e ti e os teus futuros descendentes, de geração em geração, uma aliança perpétua, para ser o teu Deus e o teu Deus de tua raça depois de ti. A ti e a tua descendência depois de ti darei a terra que hoje habitas como estrangeiro, toda a terra de Canaã em possessão eterna, e eu serei o vosso Deus. Declarou também Deus a Abraão: quanto a mim, só um instantinho, gente. Eu vou deixar aqui, que é melhor para eu fazer a leitura, ok? Então vamos voltar ali. 9. Declarou também Deus a Abraão: quanto a ti, obedecerás à minha aliança e todos os teus descendentes de geração em geração. Eis a minha aliança contigo e com toda a tua descendência futura, aliança que deverá ser guardada de geração em geração.
Todos dos séculos do sexo masculino entre vós deverão ser circuncidados na carne. Farei circuncidar a carne do vosso prepúcio, e essa será a marca da aliança entre mim e ti. Da tua geração em diante, todos meninos, ao completarem 8 dias de vida, terão de passar ao fio da circuncisão, tanto os nascidos na tua casa, quanto os escravos e os que forem comprados por dinheiro a algum estrangeiro e que não pertencem à tua raça. Sejam nascidos em tua casa, sejam comprados, todos terão de ser circuncidados. Minha aliança, marca em vossos corpos, será uma aliança perpétua. Portanto, qualquer sexo masculino cuja carne do prepúcio, só um momento. Aqui, 14. Portanto, qualquer sexo masculino cuja carne do prepúcio não tiver sido cortada, mantendo-se incircunciso, será eliminado do meio do seu povo. Ele rompeu a minha aliança. E determinou Deus a Abraão: a tua mulher Sarai, não mais a chamarás de Sarai, mas seu nome passa a ser Sara. Eu a abençoarei e também por intermédio dela te darei um filho. Em verdade, eu a abençoarei e dela procederão muitas nações e grandes reis. Abraão ajoelhou-se, encostou seu rosto no chão e começou a sorrir ao pensar assim: por acaso um homem de 100 anos pode ser pai? E será que Sara, com seus 90 anos, poderá conceber e dar à luz um filho? Então Abraão sugeriu a Deus: concede, pois, ó Senhor, que Ismael seja abençoado e se torne meu herdeiro. Ao que Deus lhe contestou: o que eu disse foi que Sara, tua esposa, lhe dará um filho, e tu lhe darás o nome de Isaque. Eu manterei a minha aliança com ele e com todos os descendentes para sempre. Entretanto, também compreendi o teu pedido a respeito de Ismael. E eu o abençoarei e lhe darei muitos filhos e uma multidão de descendentes. Ele será pai de 12 príncipes, e eu farei que os descendentes deles sejam uma grande nação. Todavia, a minha aliança eu manterei com Isaque teu filho, que Sara dará à luz nesta mesma época do ano que vem. Assim que terminou de falar com Abraão, Deus subiu e retirou-se da presença dele. Naquele mesmo dia, Abraão tomou seu filho Ismael, todos os nascidos em sua casa e os que foram comprados, todos do sexo masculino de toda a sua casa, e os circuncidou, como Deus lhe ordenara. Abraão tinha exatamente 99 anos de idade quando foi circuncidado, e seu filho Ismael tinha 13 anos. Abraão e seu filho foram circuncidados naquele mesmo dia. Juntamente com Abraão foram circuncidados todos os homens da sua casa, tanto os nascidos em casa como os comprados estrangeiros. Nós terminamos aqui a leitura do capítulo 17 do livro de Gênesis. E o que me chamou a atenção, como eu sempre digo para vocês, anotem aquilo que te chamou a atenção, pense, medite naquilo que te chamou a atenção, o que Deus quer falar com você. O que me chamou a atenção aqui foi que Deus apareceu a Abraão, ele tinha 99 anos. O seu filho Ismael, que foi um filho nascido de uma escrava, a mãe de Ismael chamava Agar, nós vimos isso
na nossa leitura passada, por isso que é muito importante que você ative o sininho, que você se inscreva no canal, que você ative o sininho para que você não perca nenhuma das aulas que já se passaram e nenhuma das aulas que ainda nós teremos, ok? Você vai aprender coisas importantíssimas, você vai aprender coisas maravilhosas, você vai a partir da leitura ter um conhecimento dos propósitos de Deus para o homem e para tudo que ele fez para que o homem pudesse desfrutar, ok? Por isso que é importante você fazer você inscrever-se no canal. Para um pouquinho agora aqui, vai lá fazer a inscrição, ok? Olha só, o que me chamou a atenção nessa leitura, que Deus apareceu para Abraão, ele já tinha 99 anos, que estão fazendo uma construção aqui na frente, perto, então estão com barulho hoje, mas nós vamos continuar. Abraão, ele tinha 99 anos, o Senhor apareceu para ele, se declarando mais uma vez, ele era o Deus Todo-Poderoso, El Shaddai. Ele falou para Abraão assim: anda na minha presença, ser íntegro. Em outras traduções diz ser perfeito. Então, ele deu uma dica para Abraão: anda na minha presença e ser perfeito, ser íntegro, ser honesto. Aí ele falou: eu estabeleço a minha aliança contigo. Eu multiplicarei grandemente a tua descendência. E com Deus falando com ele, Abraão se prostrou para ouvir o que Deus estava falando. E Deus falou assim: a minha aliança contigo vai ser essa. Você, Abraão, vai ser pai de multidão. Você vai ser pai de uma multidão de nações. E você não vai mais chamar Abrão, mas você vai chamar Abraão, pois eu te faço pai de muitas nações. Quer dizer, Abraão significa pai de multidões. É essa a tradução do nome de Abraão. E eu te tornarei grandemente fecundo, de ti sairão nações, reis sairão de ti. Eu estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e os teus futuros descendentes, de geração em geração, uma aliança perpétua para ser o teu Deus e o Deus da tua raça depois de ti. A ti e a tua descendência depois de ti darei a terra que hoje habitas como estrangeiro. De toda a terra de Canaã em possessão eterna eu serei o vosso Deus. Aí ele ainda fala assim: quanto a ti, obedecerás a minha aliança e todos os teus descendentes de geração em geração. E eis que a minha aliança contigo, com toda a tua descendência futura, aliança que deverá ser guardada de geração em geração. Então Deus apareceu para Abraão. Ele tinha 99 anos e Deus estava falando que iria estabelecer uma aliança com Abraão. Esta aliança seria entre Abraão e toda a sua descendência, de geração em geração. Seria uma aliança perpétua. E eles deveriam cumprir essa aliança. Porque quando tem uma aliança, quando há um casamento que é colocado... Ah, meu anel, peraí. Quando há uma aliança, quando é feito uma aliança, a aliança mais comum que a gente conhece é a do casamento. Porque no casamento é feita uma aliança, coloca-se um anel na mão da noiva, coloca-se um anel na mão do noivo, formando-se ali uma aliança. O que significa um anel? Que é uma coisa inquebrável. Anel não tem começo nem fim, você não tem como você ver o fim de um anel, de uma aliança. Então Deus estava falando que ali ele estava estabelecendo uma aliança, ele estava fazendo uma aliança com Abraão e toda a sua descendência, de geração em geração, uma aliança perpétua. E quando você faz, que você coloca uma aliança
no dia do casamento, você promete para o seu noivo, e o seu noivo faz uma promessa para você. Aqui também não foi diferente. Deus falou com Abraão, fazendo aquela aliança com Abraão, de que ele seria o Deus de Abraão, de toda a sua descendência, de geração em geração, seria uma aliança eterna, uma aliança perpétua, uma aliança para sempre, entre Abraão e toda a sua descendência. Deus estava falando que dele, de Abraão, ele seria o pai de multidões, sairia reis, que Abraão fecundaria nações e que fecundaria reis. Então Deus estava fazendo uma aliança naquele momento, dizendo que da parte dele, da parte de Deus, a aliança com Abraão seria essa: ele ser o Deus de Abraão, de geração em geração, perpetuamente. Ele seria pai de uma multidão. E Abraão deveria concluir esta aliança, esse pacto, essa aliança com Deus, fazendo o quê? Fazendo uma circuncisão em todo o macho, todo o homem que estivesse, que fosse vir dele, ou podia ser comprado, seus empregados, né, que naquela época eram os escravos, que eles tinham seus empregados, ou estrangeiros que morassem com ele. Todos os homens deveriam fazer a circuncisão. Circuncisão nada mais é do que hoje nós conhecemos como uma cirurgia de fimose, que o menino, a criança, faz. Então é feito uma cirurgia de fimose para tirar-se o prepúcio, aquela pelinha que fica na ponta do pênis de um homem. E aí Abraão teria que fazer isso, teria que se circuncidar todos os homens que estivessem com ele. Essa seria a aliança. Então Deus seria o Deus dele, eternamente abençoaria eles, eternamente, perpetuamente. E Abraão deveria fazer, isso seria o sinal da aliança, a circuncisão seria este sinal. Aí, Deus falando com Abraão, Abraão fala assim, acha que é impossível dele, ele tem 99 anos, a mulher dele tem 90. Como que uma mulher que já velha, que não tem mais costumes naturais, né, não menstrua mais, pode ter um filho, gerar um filho? Aos olhos de Abraão era impossível. Assim também como pode às vezes as coisas serem impossíveis para você. Você não vê saída, você não vê solução, você não consegue enxergar de que forma Deus pode abençoar a sua vida, abençoar a sua casa, abençoar alguém. Às vezes a gente não vê como. A gente quer enxergar lá na frente a nossa vitória, quer enxergar a cura, quer enxergar a solução de um problema, mas a gente não sabe a forma. Aqui Deus estava falando com ele, eu estou fazendo uma aliança, de ti vai sair reis, de ti vai sair nações, você vai ser um homem fecundo, tanto é que eu estou mudando o teu nome agora. Eu estou mudando o teu nome agora. Você não vai chamar mais Abrão, você vai chamar-se Abraão, pai de multidões. E Abraão questionou como Deus faria isso e deu uma dica. Às vezes a gente quer ajudar Deus a nos abençoar. Às vezes a gente quer fazer planos de como Deus pode nos abençoar. Às vezes a gente quer dar dicas para Deus de como Ele nos abençoar. Às vezes acho que Deus ri da nossa cara, né, gente? Abraão falou assim, ai Senhor, eu tenho 99 anos, minha mulher já tem 90, não vai sair nada dali. Eu quero que o Senhor abençoe então a vida do meu filho Ismael, que eu tive com a escrava Agar.
Deus falou, não, Abraão, não é assim. Não é do jeito que você quer, não é do jeito que você pensa, não é do jeito que você acha. A mesma coisa Deus fala para você hoje. Não é do jeito que você quer. Não é do jeito que você pensa. Entendeu? A aliança que Deus faz, Ele quer que nós façamos a nossa parte, porque a dele Ele faz. É isso, simples, é tão simples, é simples assim. Mas nós não queremos, não achamos na simplicidade que Deus pode agir. Deus é tão maravilhoso, Deus é tão poderoso, Deus é tão forte, Deus é tão... que a gente acha que das formas que Ele quer... Não, mas como Deus vai agir nessa simplicidade? Como que Deus pode agir nessa situação que é tão fácil? Mas é só isso? É só isso. É a mesma coisa quando alguém fala assim, eu quero te dar uma coisa, mas você precisa fazer tal coisa. E às vezes a coisa é tão simples que você fala, mas é só isso? Mas eu tinha que fazer só isso para ganhar isso? E foi a mesma coisa que ele falou. Aí, aqui ainda fala, no versículo 18, nessa tradução King James, deixa eu ver aqui na Bíblia, no versículo 18 diz assim, e disse Abraão a Deus, tomara que viva Ismael diante de ti. E aqui ele fala assim, então Abraão sugeriu a Deus, concede, pois, ao Senhor que Ismael seja abençoado e se torne meu herdeiro. Aqui está melhor explicado, né? Nossa, eu vou receber uma bênção, eu vou ser pai de multidão, mas eu tenho 99 anos, minha mulher tem 90, não pode mais. Então, Senhor, pega meu filho Ismael. Aí Deus contestou. Se eu fosse Deus nessa hora, gente, sinceramente, dava-lhe uma lapada. Deus deu uma lapada, mas eu acho que foi com mais carinho, né? Eu acho que foi mais manso e suave, como é de sua peculiaridade ser manso e suave. Deus falou, contestou. O que eu disse foi que Sara, abre bem seus ouvidos e escuta o que eu quero te falar. Você entendeu? Você está me entendendo? Quer que eu desenhe? Que eu disse foi que Sara, a tua esposa, lhe dará um filho. Então ela vai te dar um filho, você vai colocar o nome dele de Isaac. E eu manterei, olha só, e eu manterei minha aliança com ele e com todos os seus descendentes para sempre. Hoje é dia de finados, hoje é dia 2 de novembro de 1920. Muitos estão chorando nesta hora, muitos estão indo enterrar alguém neste momento, muitos estão se lamentando porque perderam mães, porque perderam pais, porque perderam filhos, porque abortaram. Mas olha a vida de quem tem aliança com Deus, que cumpre a sua parte da aliança com Deus, porque Deus ele não desampara ninguém e Deus cumpre a sua parte da aliança. Você faz parte dessa aliança que Abraão fez, que Deus fez com Abraão, porque aqui fala, aqui olha, eu manterei a minha aliança com ele e com todos os seus descendentes para sempre. Se eu cumprir a minha parte da aliança que Deus fez com Abraão, eu faço parte dessa aliança também, eu também serei abençoada. Como Jesus veio e morreu, ele renovou essa aliança, porque não precisaria mais ser sacrificado um animal para perdão dos nossos pecados. Jesus ele veio para isso. Eu fiz uma aliança com ele através do sangue dele na cruz.
eu sou abençoada e eu tenho descanso. Eu sei que eu morrendo hoje ou amanhã, eu não sei o dia que eu vou morrer, eu irei para um outro nível, eu irei descansar, eu terei uma outra vida. E essa outra vida será eternamente. Eu não estou aqui questionando religião, nem falando do que você acredita, da forma como que você crê que é a morte para você. Eu estou falando o que a palavra de Deus me diz. Aqui Deus estava falando com Abraão para ele ficar descansado, ele cumprir a parte dele nesta aliança. A aliança sempre tem duas partes, de dentro e a de fora, duas partes. A parte da pessoa com que você faz a aliança e a sua parte. Assim como num casamento, você prometeu alguma coisa quando você colocou a sua aliança no dedo da sua companheira ou do seu companheiro, e ele prometeu alguma coisa quando ele colocou a aliança na sua mão. Ou quando você fez aliança com os seus sócios, ou quando você fez aliança de amizade com alguém, ou quando você fez uma aliança, não importa. Se você fez uma aliança, um acordo, tem a sua responsabilidade e a responsabilidade do outro. Aqui neste caso, e no caso que eu estou falando, a minha aliança com Deus me dá a segurança de eu saber que eu tenho uma vida após a morte. Eu não vou precisar me preocupar com aqueles que ficam, porque aqui a bênção diz que eles também, se eles permanecessem na aliança, eles também serão abençoados. Então, para que eu vou me preocupar quando eu tenho uma aliança com Deus? Por quê? Deus é tão maravilhoso. Gente, eu amei essa parte do versículo 18. Abraão fazendo uma sugestão para Deus, Deus respondendo a essa sugestão. E ele falando, olha, eu amei esse versículo. Então Abraão sugeriu a Deus, ao que Deus lhe contou aqui, ó, Abraão sugeriu a Deus, concede, pois, Senhor, que Ismael seja abençoado e se torne o meu herdeiro. Ao que Deus lhe contestou, o que eu disse foi, ele praticamente, sabe, dá um chacoalhão, abre seus ouvidos e escuta. Eu disse que Sara, tua esposa, lhe dará um filho. E tu lhe darás o nome de Isaque, e eu manterei a minha aliança com ele, com todos os descendentes para sempre. Entretanto, eu compreendi o teu pedido a respeito de Ismael, e eu o abençoarei e lhe darei muitos filhos e uma multidão de descendentes. Ele será pai de 12 príncipes, e eu farei com que os seus descendentes dele sejam uma grande nação. Deus estava falando assim, eu entendo o que você quer me pedir, que está me pedindo, que você também quer que ele seja abençoado, que ele também faça parte dessa aliança. Ele também vai ser abençoado, ele também vai ser pai de uma multidão. Ele terá 12 príncipes também. Gente, vocês percebem que você, aqui quando começou o versículo, quando começamos a leitura, no capítulo 17, começa com Deus aparecendo para Abraão quando ele tinha 99 anos. Eu sou o teu Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito, né? Essa aqui fala perfeito, como eu tinha dito. É a única coisa que Deus quer de mim, é a única coisa que Deus quer de você, andar na presença dEle. Ser honesto,
ser perfeito, procurando a perfeição, né? Porque perfeito nós não somos, somos falhos, mas procurando a perfeição todos os dias. É só isso que Deus quer de nós. A aliança com Deus, a nossa aliança com Deus é isso. Deus nos abençoará, Deus nos dará prosperidade, Deus visitará nossas gerações futuras, abençoando as nossas gerações futuras, se nós mantivermos a nossa aliança com Ele. E aqui ele fala isso claramente. Eu manterei a minha aliança com ele, com todos os descendentes para sempre. Entretanto, eu também compreendi o teu pedido a respeito de Ismael, e eu farei e lhe darei muitos filhos e uma multidão de descendentes. Ele será pai de 12 príncipes, e eu farei que os descendentes dele sejam uma grande nação. Deus fez de Ismael também uma grande nação. Mas aí ele fala no versículo 21, todavia, você sabe o que essa palavra significa? Porém, todavia, entretanto, mas, todavia a minha aliança eu manterei com Isaque, teu filho, que Sara te dará luz nesta mesma época, no ano que vem. Que promessa maravilhosa Abraão recebeu. Ele também vai ser uma bênção, mas a minha aliança será com Isaque, teu filho. As pessoas que andam com você serão abençoadas, mas a aliança que Deus tem é com você e a sua casa. A aliança que Deus tem é com você e aqueles que procedem de ti, a tua descendência, a tua geração. Que Sara dará no ano que vem. Gente, quando Deus falou com Abraão, lá na frente, que ele seria pai de multidão, Abraão foi nessa caminhada, desanimou, Deus animou ele de novo, e mais uma vez, aqui já estava pertinho, já estava batendo na porta de Abraão a bênção. Deus falou, o ano que vem, nessa época, seu filho. Assim que terminou de falar com Abraão, vamos continuar porque estava um barulho aí na construção do lado. Mas vamos lá. Então, a bênção de Deus, mesmo sendo para aqueles que estão ao nosso redor, serão abençoados. Mas Ele tem uma aliança conosco, com a nossa casa. Porque todavia a minha aliança eu manterei com Isaque, teu filho. No ano que vem ela dará luz. Então, assim terminou de falar com Abraão, Deus subiu e retirou-se da presença dele. Naquele mesmo dia, Abraão tomou seu filho Ismael, todos que estavam nascidos na sua casa, e todos foram circuncidados. Quando Abraão foi circuncidado, ele tinha exatamente 99 anos de idade. E todos os seus filhos. E Ismael tinha 13 anos quando foi circuncidado. Então, se Isaque ia nascer um ano depois, Ismael tinha 14 anos, exatamente a diferença de idade entre Ismael e Isaque. Ai, gente, hoje tá terrível. Vou terminar, encerrar, dizendo assim, você tem uma aliança com Deus. Você tem uma aliança com Deus? Se Deus tem uma aliança com você, ela é perpétua de geração em geração. A tua descendência é abençoada por causa da tua vida. Pense nisso. Meu nome é Valdete Rosa. Vá lá no meu canal do YouTube, Descobrindo a Bíblia. Inscreva-se, assim ative o sininho, ok? Para nós continuarmos falando
da palavra Descobrindo a Bíblia. Tenham um ótimo feriado para vocês e até a próxima.